Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live, nossa transmissão ao vivo. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, tá? Conforme o pessoal vai entrando, aí a gente vai iniciando, tá? Bom, essa transmissão ao vivo vai ficar gravada, então para você que tá me assistindo depois, vai ser um encontro bem bacana aqui com todos. Assista até o final. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando. Eu me chamo Ana Dandara, sou psicóloga clínica. Eu possuo meu consultório aqui em Barretos, fica localizado aqui, tá? Onde eu realizo atendimentos com crianças a partir de 10 anos e adultos também. Pessoal, aí vocês vão me comunicando se o áudio tá legal, se a imagem tá aparecendo certinho para vocês, se tá legal, tá tudo certo? Se vocês puderem comentando. A conexão pode acontecer dela cair de repente. Isso pode ser a sua internet ou pode ser aqui também. Então vocês vão comentando para que eu possa atualizar ou vocês possam atualizar aí também, certo? Então eu quero que vocês se sintam à vontade, o espaço está aberto para perguntas. Eu espero que seja um espaço muito bacana, onde que eu possa contribuir com um pouquinho de conhecimento, visto em assuntos que momentos tão difíceis que estamos vivendo atualmente, né? Então, podem sugerir também. Quero aproveitar também e desejar boas-vindas para vários seguidores novos que iniciaram esses dias com a gente. Foi muito bacana. Aqui a página eu recebo todo mundo com muito carinho, com muito amor. É sempre pensando em cada post que realizo, cada vídeo, pensando no que eu posso contribuir um pouquinho na vida de cada um. Muitas vezes as pessoas não têm acesso ao psicólogo ou não conhecem o trabalho e eu acredito que eu posso contribuir um pouquinho também, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é muito importante, eu vim falar porque o nosso mês iniciou um pouco pesado, visto que muitos acontecimentos por questões e aspectos psicológicos, né? Então me faz pensar quanto que a gente precisa olhar para isso, certo? E às vezes não olhamos. Então, alguns pais, como repercutiu muito. Boa noite, Tatiane. Pode ir entrando, o pessoal vai comentando, tá? Porque isso faz muito sentido para mim. Eu vou entendendo que vocês estão gostando, eu vou entendendo que isso é importante para vocês. Podem comentar, podem perguntar. Eu vou falando do assunto e depois eu abro para as perguntas. Essa semana, né? Essa semana, para o final da semana, repercutiu muito o assunto, né? Tanto em Suzano, infelizmente, massacre, tragédia, algo muito triste, e também com a boneca Momo. E aí foi onde que eu compartilhei com os pais na minha página, que no sentido de vamos supervisionar, vamos olhar mais para os nossos filhos, vamos entender o que está acontecendo, independente se isso daí tem sentido ou não, mas isso faz a gente parar e prestar atenção para algo que está todo mundo sujeito, está todo mundo muito vulnerável. E eu nem imaginava que fosse repercutir tanto como repercutiu, né? Então, assim, muitos pais compartilhando, muitas pessoas falando, e eu vi aquela ânsia desses pais, aquele medo, ficou algo, tornou um pânico mesmo, né? Então, eu venho até aqui para a gente poder conversar e poder entender o que a gente pode fazer, que esse é o tema que eu trago, né? Os desafios que hoje a gente tem de educarmos nossos filhos diante do nosso mundo atual. Eu falo nossos filhos porque eu também sou mãe. Além de psicóloga, eu também sou mãe, também me preocupo. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu imagino como que tá todo mundo aí. Nossa, o que a gente faz? O que
tá todo mundo muito com medo, os pais principalmente, né? As crianças também muito com medo, demonstrando comportamentos diferentes diante de todas as situações. Oi, Yara, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Então, e aí começa muita polêmica, o que a gente faz com esse mundo de tecnologia, porque daí começa a culpar que a culpa é da tecnologia, que é o celular, que são os jogos, que é isso, que é aquilo. E eu quero que vocês comecem a refletir que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós precisamos de mais amor, nós precisamos entender. Às vezes os pais são mais drásticos, né? Assim, eles querem ser, tipo assim, mais pontuais, eu quero dizer. Fugiu a palavra. Por quê? Então eu vou tirar o celular, eu vou tirar a internet, então não vai assistir mais desenho, eu vou tirar a televisão, não vai ter mais contato com tal pessoa, não vai jogar tal jogo. Então, assim, eu quero que a gente entenda que muitas vezes você vai fazer isso no primeiro momento, bacana, mas você não está dando uma educação para esse filho para que ele possa lidar com isso, aprender, né? Eles precisam de ser educados para que... O que eu faço diante disso? Porque se a gente retira tudo, a internet realmente tem muitas questões que podem acontecer, mas a gente também tem muitos benefícios que a gente recebe. E aí não é culpar só o outro, mas também entender que a responsabilidade é nossa, no sentido assim, o que eu posso fazer para o meu filho? Será que eu posso estar mais presente na vida dele? Eu preciso supervisionar o que ele está assistindo? O que é bacana para ele? Isso é para a idade dele? Quanto tempo que eu vou deixar um celular, um tablet na mão dele? Ou ele que vai ficar num quarto? Porque eu falo assim, hoje criança nenhuma quer sair de quarto, adolescente. Tá tudo muito perfeito o quarto. Tem um ventilador, um ar-condicionado, tem um jogo ali super legal, que eles gostam muito, tem um computador, tem um celular, tem tudo, e ainda só falta entregar a comida ali debaixo, passar pela porta, né? Banheiro ali do lado. E você vê essas crianças tão ali solitárias que são antissociais, elas não se socializam mais, elas não brincam mais, porque no quarto tá tudo muito perfeito. Então é isso que eu gostaria que vocês refletissem. Não é só algo específico que vai ser assim, no sentido assim, é isso e pronto, acabou. Esse é o motivo que meu filho tem essa atitude, né? Então são vários aspectos que podem contribuir, né? No sentido assim, eu falo, gente, os nossos filhos, eles, se vocês observarem eles nas brincadeiras, eles vão reproduzir muito do que eles estão passando e vivenciando. Aqui no consultório, quando uma criança chega, ela não tem essa questão muito de fala, dependendo da idade. Então não adianta chegar, pôr ela aqui numa poltrona e falar, e aí, como que foi o seu dia? Como que você está se sentindo? Não vai acontecer. A gente vê de forma lúdica, brincando com essa criança, analisando o tipo que ela tá. E ela só vai reproduzir um jogo, um desenho ou uma brincadeira do jeito que ela tá por dentro. Então ela vai, não é que o jogo é agressivo, ou que aquela certa algo específico é agressivo, não. Mas ela vai reproduzir o que está dentro dela. E aí é o que eu gostaria que vocês pensassem, a partir daí, que é um indício que alguma coisa não está bem. Por que ela só gosta de jogos assim? Por que ela só gosta de ficar trancada dentro de um quarto? Por que ela não conversa? Eu não vejo meu filho brincando. Então meu filho tem 3, 2 anos, eu fico ali no celular, no tablet, e muitos pais, vamos lá, quem que nunca ouviu falar assim, nossa, meu filho, ele só fica calmo, só me dá paz quando ele tá no celular. Incrível essa coisa do celular, parece uma mágica, né? Já ouvi, você também provavelmente já ouviu, e aí?
Então, Ana, você está me falando que não fique em celular, então não fique em tablet. Eu não estou falando isso. Eu falo que você, diante da sua realidade, você pode utilizar ou não, mas para isso precisa de ter uma frequência, para isso tem que tomar cuidado com a intensidade, principalmente supervisionar essas crianças, porque a gente percebeu que essa história da boneca Momo, o quanto estamos vulneráveis a qualquer situação. Pode ser dela, pode ser em outras situações, e a gente precisa de tomar cuidado com isso, tá? Então pode surgir outras, daqui a pouco não é mais a boneca Momo, assim como foi o desafio da baleia. E aí as pessoas começam a falar muito assim, esse desafio da baleia, porque na minha época não existia isso, porque não sei o que e tal. Essas crianças que entram em esses desafios, se você observar, muito provavelmente, ela tá já tendo alguns comportamentos diferentes e ela fica vulnerável para entrar em certos desafios, para participar, porque ela tá com uma autoestima rebaixada, porque ela apresenta medo, porque ela apresenta alguma questão de comportamento, de sentimento, de emoção. Então, falta muito comunicação entre os pais, entre os filhos, né? Não tem diálogo, e parece que o que eu tô falando aqui para vocês podem parecer assim, nossa, eu já sabia que era isso, Ana, mas não tem. E é muito comum encontrar isso aqui no consultório. Os pais não têm comunicação, não conhecem os seus próprios filhos, não sabem os medos que ele tem, o que ele tem sentido, o que está acontecendo lá na escola, né? Se fala muito de bullying também, mas e aí até você participa, você sabe o que está acontecendo, o que realmente está por trás por tudo isso. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a nossa vida está corrida, a nossa rotina é aquela loucura, né? A gente precisa de trabalhar e aí acaba terceirizando a educação, seja com uma babá, seja com os avós. Não estou falando que os avós não sejam legais, é muito bacana, eles ajudam muito, mas na medida dos recursos que eles podem ali ajudar, né? Então, assim, somos nós que precisamos, pais, de estar mais presentes. E presente no sentido de presença, não no sentido de presente. Às vezes eu vejo também muitos pais com aquela ideia de que se sente muito chateado, frustrado por não conseguir dar muita atenção para o seu filho. E aí quer encher esse filho de presente. E ele não precisa disso, tá? Então a gente precisa começar a pensar essa forma. Ele precisa que você vai brincar com ele lá no chão, ele precisa que você vai ao ar livre, ele precisa de um passeio, ele precisa de um abraço, ele precisa de um amor, ele precisa de uma atenção. E tem uma frase que fala muito isso, esses dias eu até postei aqui: quando os nossos filhos estão difíceis de amar, é no momento que eles precisam mais de amor. É o momento que a gente precisa mais de dar atenção. Ele tá te pedindo um socorro que às vezes você acha que é uma birra. Sim, eles fazem birra. Fazem. Faz parte do processo para eles conhecer o limite deles. E através da birra, muitas crianças, inclusive a minha filha também faz, que tá tudo bem. O que eu vou fazer é como eu vou lidar com isso, né? Então, assim, é muito isso que eu gostaria de deixar para vocês refletirem, que não adianta a gente ficar jogando uma culpa em um certo assunto ou alguma coisa que também pode contribuir sim, que é muito perigoso e é muito sério sim, esse assunto dessa boneca Momo. Isso de Suzano não tem nem palavras para dizer, expressar. É realmente muito angustiante do nosso futuro, como vai ser daqui para frente, né? Só que é um reflexo de uma geração ali de trás que também está com muita carência de amor, com muita carência de atenção, que não sabe nem nomear os seus sentimentos, que não sabe identificar. E aí acaba virando assim um ciclo vicioso, algo que a gente só vai dando o que tem mesmo. E aí os pais estão um pouco sem estruturas emocionais e aí refletem nesses filhos. E é isso que a gente também tem que pensar. Muitas vezes os nossos filhos, eles estão refletindo alguma coisa que está acontecendo dentro de casa, um comportamento estranho porque eles estão preocupados, porque a conta não está fechando em casa, os pais estão conversando lá, e vocês acham que eles não estão escutando? Eles estão escutando. Uma briga que de repente você tem ali, eles estão escutando. Porque eu tive filho, tudo depois na minha vida mudou. Eles estão escutando isso e entendendo que eles são um problema. Sabe? Então são muitas questões que a gente precisa de parar
e refletir o que a gente pode ajudar nessa educação com os nossos filhos. E também não fazer tudo o que eles querem, né? Não dá para também, todo o excesso esconde alguma falta. E se eu fizer muito algo para o meu filho, o mundo lá fora não vai fazer, eu também não estou preparando ele para a vida. Os nossos filhos vão aprender muito com o nosso exemplo, não vai ser com as nossas palavras. Não adianta você falar assim, olha filha, não faz isso. E aí você vai lá e faz. E aí você dita o politicamente correto, a alimentação, o que ele deve comer, o que ele deve assistir, mas escondidinho, sem ele ver, você faz, sabe? Então a gente precisa de começar, a primeiro lugar, pega essa criança que está aí dentro de você, pega ela, acolhe que é você, entenda como que está esse coração aí dentro, que muitas vezes a gente não dá conta sozinho mesmo, a gente precisa de ajuda. Acolhe primeiro essa criança, pega essa criança interior no colo, entenda, tá? Tá difícil? Pede ajuda. E aí você muitas vezes vai identificar que nem sempre é o filho só, é um contexto, certo? Então, eu quero dizer isso pra vocês porque geralmente é o que acontece muito no consultório, é o que acontece muito aí com vocês. E muitas vezes a gente fica perdido, não é fácil mesmo educar, é um desafio muito grande e você vê pais muito se sentindo culpados, mas a gente vai errar, mas a gente também vai acertar. E hoje a gente tem uma internet, a gente tem um conhecimento, a gente tem profissionais que tá ali para ajudar com muitos textos, com muitos estudos, com muitos livros, que a gente também pode procurar uma ajuda, procurar um conhecimento a mais. Então a gente não tá sozinho, mas a gente também precisa de sair de uma zona de conforto e não só ficar culpando as pessoas ou as situações ou as gerações, porque daí também eu escuto muito, né, psicólogos ficam bem assim, não, mas essa geração que não pode falar nada de questão disso, a geração do mimimi. E eu falo, gente, mas se a geração do mimimi, muito provavelmente se você não faz parte dela, ou você faz parte dela, ou foi você que deu educação para ela, ou se não foi uma geração anterior que tentou mudar alguma coisa que ela já sofria e tentou fazer diferente. Então quer dizer que o sofrimento sempre teve. É que hoje é falado mais, né? É mais divulgado, é mais estimulado. As pessoas estão buscando mais uma questão, uma saúde emocional. Que bom, né? Então eu quero deixar muito essa reflexão para vocês, para conhecer o filho de vocês. Eles começam a apresentar comportamentos diferentes quando eles não estão bacanas, quando a coisa não está saindo legal, principalmente quando já está na escola. Procura saber com esses professores, com essa escola, o colégio, como que está o andamento, mas não só a questão ali das notas, porque é muito cobrado notas, o que esses alunos estão produzindo, mas também não está cobrando. Às vezes, sabe, falta assim, vem cá, deixa eu te ajudar aqui na sua tarefa. Como que foi o seu dia? Você tá gostando? Né? E às vezes esses pais estão só cobrando, mas também há uma falta de participação, de repente ir na escola, conversar com o professor e falar assim, olha tia, eu tô observando meu filho, que ele tá tendo uns comportamentos diferentes em casa, você tá notando alguma coisa aqui? Né? Então quais são esses comportamentos que eu posso passar para vocês? Um deles que eles podem te despertar algo, né? As crianças, elas começam a ficar mais fechadas, mais tímidas, não se socializam tanto, não gostam muito de brincadeira, aquilo que dava mais prazer na vida dela, ela vai perdendo sentido, ela vai ficando de uma forma mais agressiva, numa situação de um mecanismo de defesa, e aí ela não quer que você acesse ela, e aí ela começa a produzir agressividades em falas e tudo mais. A criança, ela também pode apresentar a questão da conversa muito ali reduzida, com poucas palavras. E aí, como que foi? Bem. E aí, não sei o que tal.
né? Isso se tiver uma mudança de comportamento, porque muitas vezes é normal ser assim mesmo. Eu vejo casos, não tem conversa, então é bem reduzido ali o vocabulário. Ela começa a apresentar medos que ela não tinha, de repente de dormir sozinha, de repente de ir ao banheiro, de repente de estar perto de alguém, e aí você não sabe identificar, medos por vários motivos. Ela apresenta uma ansiedade que ela quer que chegue logo e que vai acontecer, e ela é uma criança muito ansiosa, que não espera. Hoje em dia as crianças, nós somos, né? A gente tá falando das crianças, mas nós somos. Com essa questão da tecnologia, tudo é muito avançado, então fica o tempo todo esse mundo de imediato. Tudo tem que acontecer agora. Se eu vou fazer um bolo, não compro um bolo, compro pronto. Então a criança, ela não tem mais essa questão de aguardar um intervalo de uma TV para começar o outro. Ela pode ali estar nos dedinhos, ela pode escolher o próximo desenho que ela vai assistir. A questão, se não fica pronto as coisas, já tá tudo muito pronto, tudo o fast food, então de uma forma um miojo em 3 minutos e coisas assim mágicas. Então isso tudo vai fazendo a criança entender que é tudo aqui nas palmas das mãos, né? Então, eu tô falando alguns dos exemplos, não estou generalizando, tá, gente? E a criança, isso começa a surgir muita ansiedade. A internet é um avanço, cada hora é uma coisa nova, cada hora é uma situação diferente, tudo, e a gente não consegue acompanhar. E hoje nós, adultos, as crianças, elas têm apresentado muita ansiedade, e aí depressão, e aí vai desenvolvendo todos os outros transtornos. Essa criança, ela vai começar a demonstrar outros sentimentos, e ela vai demonstrar alguns comportamentos que, pai, se você conhece o seu filho, você vai perceber, tá? Eu queria dizer, assim, nessa questão de que aconteceu em Suzano, eu deixo para os profissionais aí avaliar, analisar esse perfil psicológico aí. Tem muito pouco informação, mas me faz pensar ali. Eles estavam planejando faziam um ano, mais ou menos, né? O que diz, não sei, mas vamos basear por aí. Ninguém viu nada? Ninguém observou nada? Onde que estavam esses colegas, se tinham colegas, e esses pais? Qual que era a estrutura de tudo isso? Quanto ódio tinha aí dentro? Não justifica nada, gente, o que aconteceu, não justifica. Mas vocês percebem isso? Quanto ódio estava ali alimentado? E aí a gente começa a ver que existe uma internet oculta que aí estimula mais ainda esse ódio, e aí eles se encontram, né? E que mundo que a gente está vivendo. Mas talvez algumas situações precisam acontecer para a gente perceber o quanto a gente precisa de cuidar da gente. E se me perguntar assim, Ana, mas o que você acredita que precisa, então, de onde que começa tudo, né? Ana, eu acredito que a gente precisa de mais amor. Amor por nós mesmos, amor pelo próximo, amor pela nossa família, amor pelo que a gente faz, amor, sabe, empatia, compaixão. A gente precisa de conhecer o nosso colega do lado, a gente precisa de conhecer a nossa família, a gente precisa... Se quer fazer a mudança, faz dentro da sua casa primeiro, faz aqui dentro primeiro, faz dentro da sua casa, dissemina o amor, dissemina o respeito. A gente tá faltando muito isso. E aí você vê o quanto que começa a ganhar tudo transforma algo tão grande que nem precisava para tanto. Em certas situações eu falo mais superficiais, que não tem nada a ver com esse assunto, né? Que é tão sério. Então, a gente precisa disso, a gente precisa de mais olho no olho, a gente precisa mais de abraço, a gente precisa de mais compaixão, e eu acho que a partir daí a gente pode começar a mudar o mundo. Mas dentro da nossa própria casa a gente precisa de ter um respeito, respeito como também, porque fala respeito, eu falo, meu filho me respeita, é respeito ou é medo? Ele te respeita ou ele tem medo? Que de repente você pode fazer, se você vai apresentar uma cinta, um chinelo, né?
Então a gente precisa de começar a pensar sobre isso. E o que eu queria passar para vocês era isso. Hoje eu não quero prolongar muito, né? Eu espero que vocês possam refletir, pensar. Se quiser, tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, que eu estou disponível. Eu vou tentar fazer mais vezes aqui para vocês e criar essa conexão. Esse é um espaço que eu penso que, se cada um fizer um pouquinho, a gente pode fazer muito, e cada um faz a sua parte, e quem sabe a gente não tem. Eu acredito muito num mundo melhor, eu acredito muito num futuro melhor para minha filha, num futuro melhor para mim, para minha família, não só como profissional, mas também como pessoa. Eu quero muito, muito acreditar nisso. E eu sei que vocês que estão aqui assistindo compactuam com tudo isso que eu estou falando, porque por isso que vocês estão aqui. De alguma forma deve concordar comigo. Então, tá tudo bem às vezes a gente não ter as respostas para tudo, tá tudo bem às vezes a gente ficar perdido sobre a educação dos filhos, isso tá tudo bem, mas isso a gente pode procurar ajuda, a gente pode procurar um conhecimento, e a gente tem tantas ferramentas hoje para nos ajudar, mas não vamos ficar culpando o mundo inteiro por conta disso. É responsabilidade nossa e a gente precisa de começar a agir, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou olhar aqui, tá? Podem me enviar por inbox, podem, né? Aqui é o momento de bate-papo, não é terapia. E eu fico à disposição. Até a próxima. E muito amor, né? Mais amor, por favor. A gente precisa de muito amor e menos julgamento e mais empatia. E eu acredito no mundo melhor. E você? Beijo. Até mais.